Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a Bia Mello e aqui eu vou te ensinar agora alguns truques para você vender. Nós estamos falando do Dia das Mães, mas você vai poder utilizar todas essas técnicas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, e é muito importante você entender que para o confeiteiro as datas comemorativas sempre são um super up nas vendas. E eu, como especialista em vendas e confeiteira, eu não podia deixar de trazer novidades para vocês. Então nós vamos criar aqui, uma situação onde eu vou te ensinar dicas de vendas, tendências da confeitaria e também receitinhas para o Dia das Mães. É importante que você pegue esse videozinho e também possa acompanhar os demais vídeos, que vai ter muita coisa para agregar na sua carreira aí. Eu sempre trago receitas fáceis de fazer e fáceis de vender, porque não adianta eu trazer uma coisa super elaborada, você até conseguir fazer, mas ficar encalhado na sua casa e você não vender. Então o foco aqui, gente, é papum, é rápido, é jogo rápido, é faça e venda, porque nós temos que entender que sem vender na confeitaria não tem confeiteiro feliz, né? Então os confeiteiros que estão tristes, querendo largar a carreira, é porque não vende. E as vendas, elas têm que andar junto com produtos de boa qualidade, boa aparência, fotografia e tantas outras coisas. Você pode encontrar também mais dicas e aulas lá no meu Instagram, tá bom? Que é Bia Mello Confeitaria, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mas aqui essa aula vai ser fantástica para que você possa realmente colocar em prática, sendo iniciante ou não, tá? Então, primeiro nós vamos começar com algumas dicas do que não fazer para o Dia das Mães e depois eu vou dar play aqui na aulinha para que você possa realmente colocar a mão na massa e fazer para vender. Nós vamos começar a trabalhar com chocolate, tá? Então, derivado de chocolate, brigadeiros, por quê? Porque eu entendo que são produtos de entrada, ou seja, produtos que é fácil de vender, né? Já é fácil de você abordar o cliente, mas não pode ser só brigadeiro de panela, tem que ter sempre um diferencial. Bom, então vou trazer alguns elementos aqui, explicar o porquê que eu tô fazendo essa aula e a gente dá play nos brigadeiros recheados para que você possa fazer aí também, tá bom? Então, bora para mais uma aula. Pessoal, vamos começar agora falando sobre a embalagem. A embalagem é o diferencial, tá? Eu sempre foco muito em embalagem, por quê? Eu tô falando de qual data? Eu tô falando de presente. Não importa se é uma lembrancinha. Toda vez que a gente pensa em presentear com uma lembrancinha, ou seja, algo mais em conta, ou um presentão, tem que ter cara de presente. E os confeiteiros erram demais por não ter embalagens personalizadas, por fazer de qualquer jeito e ter uma aparência de falta de cuidado. Aqui nós não vamos falar a respeito de qualidade de produto, porque qualidade de produto tem que ser, gente, a condição do confeiteiro. É inegociável, qualidade tem que ter o produto. A gente trabalha com alimentação. Hoje eu vou falar de embalagem, então aqui eu trouxe alguns tipos de embalagem para que possa valorizar o seu produto e nós vamos ver isso no final. Eu vou iniciar com as embalagens para que você entenda o quanto isso é importante, talvez o quanto a sua falta de priorizar a embalagem, utilizar sempre a mais barata, isso reflete nas suas vendas. E talvez você não venda muito hoje porque você não sabe padronizar um produto e tem dificuldade sempre barganhando e comprando embalagens mais baratas e não sendo referência e não tendo um diferencial. Então bora começar pelas embalagens. Vou falar de algumas embalagens sobre os brigadeiros que nós vamos fazer aqui durante essa aula, tá? E são brigadeiros gourmet, brigadeiros recheados para que você possa colocar na cesta, vender sozinho, uma lembrancinha, mas que você consegue também vender o ano inteiro. Então bora para esse curso de brigadeiros, porque isso aqui não é só uma aula, bora lá. Pessoal, aqui eu trouxe algumas embalagens que você já conhece, ou seja, forminhas de brigadeiro tradicional, eu tenho algumas forminhas pétalas também. Tanto em tecidinho, que é esse aqui que é um pouco mais elegante, quanto essa pétala aqui, né, que é aquela cachepozinho, quadradinho que a gente dobra, que é feito de papelzinho e que você dobra assim. Então eu vou falar os prós e os contras, né, de cada embalagem dessa aqui. Começando por esse cachepozinho aqui é muito legal para que seja transportado, porque o brigadeiro que tiver aqui dentro, ele não vai rolar, ou seja, ele vai chegar todo certinho na caixa. E lembrando que quando o cachepozinho tá assim, ele vai ficar um ao ladinho do outro,
E quando o cachepozinho tá assim montado, ele vai ficar um ao lado do outro. Então o seu brigadeiro vai ficar alinhado. Fica muito bonito e é barato. Eu paguei aqui 13 centavos em cada forminha dessa. No final das contas, você vai agregar o valor aí e somar tudo, tá? Para que o seu brigadeiro fique certinho. Essa aqui é a mesma coisa, só que essa já tem um diferencial, que tem um pouco mais de textura, um pouco mais elegante, é mais caro, vai sair em torno de 40 centavos cada uma dessa aqui e já não tem a mesma estrutura que essa. É mais elegante, é mais bonito, né? Mas uma maneira mais barata seria essa e essa aqui um pouquinho mais sofisticado. Essa forminha de brigadeiro é para que você venda unitário, tá? Então, como que você vai vender unitário, né? A intenção aqui não é vender todos os dias brigadeiro, um a um. A intenção é criar um presente aqui para uma data comemorativa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cesta, uma festa na caixa. Ao invés de eu colocar uma caixa e eu quero colocar brigadeiros individuais, eu posso estar utilizando essa. É super higiênica e aí fica um brigadeirão bem bonito aqui, né? Mas esse brigadeiro tem que ser bem maior do que um brigadeiro tradicional nessa forminha. Tá? Então esse brigadeiro gourmet nessa forminha é maravilhosa e cada forminha dessa você vai encontrar aí vendendo somente no centro, você vai pagar em torno de 30 centavos cada uma dessa aqui. Aqui eu tenho uma caixinha, essa caixa ela tem um bercinho, você encontra de várias decorações, ou seja, aqui já tem dentro o compartimento para eu colocar os meus brigadeiros para eles não rolarem, tá? Se você encontrar uma caixinha como essa, sem o bercinho, será necessário você colocar aqui os brigadeiros alinhados. Se você colocar só o brigadeiro aqui, esse brigadeiro vai rolar e vai chegar tudo virado. Então não é legal colocar só essa forminha, tá? Então uma caixinha sempre dá o ar e a cara de, nossa, um presente. Aqui a gente vai personalizar, vamos colocar o nosso laço, talvez vai entregar numa sacolinha bonitinha, então dá cara de, olha, eles realmente teve cuidado na embalagem, do que eu entregar em qualquer embalagem. Aqui eu tenho uma caixa de papelão, é um papelão bem firme, é um cartonado, tá? Vou abrir para vocês. Ela não tem bercinho e essa caixa é ideal para que você coloque além de brigadeiros. Porque nesse caso é uma caixa um pouco mais alta, mas poderia ser mais baixa. Então aqui a minha intenção é colocar pão de mel, brigadeiro, talvez um cone e fazer uma caixa de doce, já que o meu namorado, a minha mãe, o meu pai adora doce, pode ser um presentão ou pode ser um complemento. Lembrando que uma caixa como essa, você também pode colocar se for uma mulher, né, colocar uma joia, colocar uma bijuteria bem embaladinha, separado, você consegue colocar numa caixa como essa. E essa caixa aqui custa em torno de R$8 aqui na minha cidade. Claro que você pode comprar a caixa e encapar, ou essa eu já comprei assim, já com laço, já prontinha dessa maneira, que tem super cara de presente. O que eu quero trazer aqui para vocês é realmente mostrar a diferença entre fazer qualquer brigadeiro e fazer um brigadeiro para presentear, para vender como presente. A grande diferença entre um e o outro está na apresentação. O granulado que eu escolho, né, o ingrediente que eu escolho para fazer o brigadeiro, ali às vezes nem sempre é o que demanda se o seu brigadeiro é bom ou não. Porque eu posso comer um brigadeiro simples, que tá, vamos dizer assim, vestido para presente, né, que vai estar muito mais bonito, mais elegante. Eu tenho que pensar qual é a data. Eu vou entregar uma caixa de brigadeiros todos iguais? Não, o que compensa quando a gente está falando de presentear é trazer essa diversidade nos sabores. Então, ao invés de eu fazer um único brigadeiro, eu faço uma base de brigadeiro e eu saborizo. Eu posso estar saborizando tanto o recheio dele, a massa do brigadeiro, ou também a parte de fora. Se eu pegar uma massa de chocolate tradicional e colocar envolta, né, enrolar ele ali com amendoim, com nozes ou com pistache, já fica um brigadeiro de outro sabor. E por último aqui eu quero falar sobre fita. Esse tipo de fita personalizada você encontra pronta. Você pode também encomendar e fazer com o seu nome, ou essa que vai sair mais barato, que tá simplesmente escrito ali alguma coisa, tá? As fitas de cetim, ela sempre traz um requinte maior para as embalagens. Então é muito importante que quando você for escolher fitas,
e for para presente, procure colocar fita de cetim, de tecido, fitas estruturadas e não fitilhos. Sabe aqueles fitilhos que você costuma amarrar saquinho, assim? Não coloque aquilo. Né? Por quê? Porque eu tenho que pensar no presente geral, completo. Qual a sensação que está por trás do meu cliente a hora de abrir a embalagem. Né? Então, quando eu coloco fita de cetim, eu mostro que eu tenho cuidado, né, em trazer sofisticação, em querer que seja realmente um presente, né, e que esse cliente do outro lado, que receba o produto, ele fique encantado com a embalagem antes de comer o produto. Porque é na embalagem que ele vai fotografar, é os brigadeiros na embalagem, na caixinha, com a fita, é isso que ele vai fotografar e colocar na rede social. Ele não vai fotografar ali o brigadeiro na mão, assim, normalmente, porque não fica uma foto bonita. Então, ele se sente presenteado quando você envolve a sua lembrancinha, o seu presente, o seu doce, né, em embalagens bonitas, por isso que é importante. Agora que eu já falei um pouco a respeito de embalagem, eu vou falar o porquê não utilizar essa embalagem. Essa embalagem, tá, é uma embalagem conhecida e tradicional, mas não dá para eu transportar um presente numa embalagem que é conhecida e tradicional. É como se você fosse num casamento. Quando você vai num casamento, você não vai com a roupa que você fica em casa, de short, chinelo, camiseta. Quando você vai no casamento, você tem uma produção melhor, você coloca um sapato social, as mulheres colocam um vestidinho preto, os meninos colocam uma camisa social. Então isso aqui, gente, é roupa de casa. É como se eu estivesse em casa. Eu não posso entregar de maneira nenhuma presente nisso aqui. Eu só entrego presente nisso se for embalado nisso, tá? Se for um conjunto, eu só entrego presente nisso se for, por exemplo, embalado nisso, ó. Se for só isso aqui, não serve, tá bom? Por isso que é importante, valorize cada detalhe. E agora, né, que você já conheceu um pouco das embalagens, da minha proposta desse curso para você, porque, como eu disse, isso não é uma aula, é um curso completo, né? Então agora a gente vai fazer os brigadeiros, literalmente colocar a mão na massa e eu vou ensinar para vocês uma saborização e além da saborização, uma apresentação diferenciada para você compor aí e fazer seja lembrancinhas, presentinhos ou presentões com a fábrica de brigadeiros, a gente pode chamar assim, porque a gente vai aprender muitas coisas aqui, tá bom? Então bora para a prática agora.